Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 18 horas e 30 minutos do dia 3 de dezembro de 2025. Vou ver se eu consigo gravar esse áudio. Caramba, cara. Tinha acabado de gravar um áudio de 1 hora e 34. E na hora que eu saí do modo avião, que eu gravo no modo avião, para não correr nenhum risco de ligação, nem notificação ficar chegando, né? E fazendo barulho. Só que o áudio deu erro. Falou que estava acima do limite que é permitido enviar. Então, eu vou tentar enviar esse aqui. Porque o outro tá aqui em cima, aqui, ó. Ele não vai. Eu clico aqui para ele ir, não completa o download. Mas, enfim. Eu quero tratar de alguns assuntos aqui com vocês que... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Que são assuntos que me trazem, né, até um pouco de preocupação, tá? Só que eu vou chegar nesses pontos aqui com vocês e eu desejo, né, que você que me ouve, você que acredita naquilo que eu falo, né, lembrando que ninguém tem que acreditar em nenhuma vírgula, né, do que sai da minha boca, mas enfim, né, você que acredita e pratica aquilo que eu passo para vocês, que inclusive nem era para passar, como todo mundo já sabe, mas desde 2016 eu optei por falar sobre essas coisas, então eu encaro a responsabilidade de falar até o final. Bom, hoje a maioria, né, que está aqui na lista de transmissão, e a outra maioria que está com o Rodolfo, que não tem acesso à minha lista de transmissão, e aqueles outros, né, que ouvem através do Rodolfo, lá no canal do YouTube, sabe que de pouco a pouco, né, de ano em ano, aquilo que eu fui falando, eu fui complementando, porque se fosse para falar diretamente, como por exemplo em 2016, sobre isso que a maioria de vocês sabem agora, a maioria não ia entender, ia surtar, né? E eu tenho uma responsabilidade em relação a isso, correto? Só que toda vez que eu passo um prazo e eu não me comunico com vocês, porque o meu desejo é que vocês caminhem com as próprias pernas, né? E realizem aquilo que vocês querem realizar por mérito próprio, eu vejo que a maioria fica perdida, né? E aí começa a criar uma dependência, né? A pessoa do Carlos Henrique Fonseca, né? Que é essa pessoa aqui que fala com vocês. Então aqui eu falei para vocês o que são alienígenas, o que são extraterrestres, o que são intraterrenos e o que são seres dimensionais, que são tão de carne, osso e sangue como eu e você. Expliquei da melhor maneira que eu pude explicar para o fácil, né, entendimento, por que esses seres foram aprisionados, como se deu a isso, né, e o do porquê, não é verdade? E a maioria entendeu, a maioria compreendeu, e eu trouxe, né, essas informações para que vocês, dentro do âmbito da atualidade do mundo em que você nasceu, você pudesse comparar o porquê da criação da religião, o porquê da operação de milagres, o porquê disso, o porquê daquilo. Então eu dei um norte para todos, né, que me ouvem desde 2016 para cá. Então quando eu cheguei a esse ponto, né, dos seres dimensionais, e falei também a respeito
da desvinculação e tratei assuntos explicando como funciona, por que foram colocados como demônios, como diabos, como espíritos, enfim. Então, todas essas informações eu passei para cada um de vocês que me ouve. E o principal dela, né, da informação, foi eu ter instruído a vocês que uma vez, né, que você se desvinculou, uma vez que você fez essa separação e arrebentou-se, né, o cordão umbilical, né, desse mundo, desses paralelos, você deveria seguir sua vida e não tocar mais no assunto. Em outros momentos, né, como eu tive e tenho, né, mas eu vou falar tive no passado porque foi onde despertou mais o interesse deles, desses seres dimensionais, a minha pessoa, para poder estar realizando essa explicação e estar também realizando aquilo que foi feito, como o caso, a desvinculação, né, e outras coisas que muitos de vocês me procuraram para pedir para que esses seres dimensionais, essas pessoas dimensionais, que são alienígenas do mesmo jeito, porque são de outros mundos, né, fizesse, tá? Por que eu falo isso? Porque a lei Asto, ela é única, certo? Única. Na lei Asto não existe emendas para que você possa burlar a regra ou o regulamento da lei. Não existe isso. Não existe a criação de um código para sobrepor o código principal para haver uma facilitação das coisas. Não existe. Tá? E a lei Asto, ela já penalizou, entendeu? Os criadores desses seres que são tão criadores como eu e você. Entendeu? Então, a lei, ela não atinge esses seres como punição na intervenção deles para alguém. Já a mim, a pessoa de Carlos Henrique, atinge. E eu vou explicar para vocês entender o perigo que alguns de vocês estão correndo, tá? Então vamos lá. Eu aqui já dei de 100%, 40% de prova da autenticidade dos meus relatos e do meu contato. Já dei provas de que fui alterado geneticamente, energeticamente falando, eu vou falar assim, tá? Para que a maioria entenda. Então, já dei provas de tudo que me pediram e eu falei que ia fazer e fiz. Então eu tenho, ao todo, 4.878 áudios e vídeos em arquivos de pendrive, salvos, de pessoas com exames médicos, relatos. Muitos eu passei para vocês aqui na lista de transmissão, outros eu não passei porque a pessoa não desejou, e outros porque eu não quis passar mesmo, porque isso ia trazer impacto em muitas pessoas, né? Então eu quero fazer esse áudio aqui, como eu estou realizando, porque o outro de 1h34 não pôde ser enviado, mas se caso acontecer, ele vai ficar aqui. Se caso acontecer uma atualização no WhatsApp e esse arquivo for, vocês já sabem que era o áudio original, tá? Isso aqui eu tô fazendo só uma complementação, porque falar a mesma coisa que eu falei no outro fica chato, tá? Enfim.
que eu quero dizer para vocês? A pessoa do Carlos Henrique, né, tem poderes? Não. Não. Mas como assim, Carlos? Eu te pedi para você me curar, eu pedi para você ajudar fulano, eu pedi para você fazer com que um ente meu descansasse porque estava sofrendo e aconteceu. Como você me fala uma coisa dessa? Não. Eu sou apenas uma pessoa, né, que recebeu o desbloqueio de seres alienígenas que me mostraram o que eu sei hoje, o que para mim, para pessoa minha, é 100% verdade, porque eu vi. Eu estive e estou com eles. Vocês não. Deu para vocês entenderem? Então, por isso que pro Carlos aqui é 100% verdade e 100% real. Por isso que o próprio Arnetoliel, em Arquituros, ele disse para mim: olha, Arques, quando falar aos homens e o mundo ouvir o mundo e a palavra sair da sua boca, não exija que eles acreditem naquilo que sairá da sua boca. Porque fazendo isso, você se tornará escravo dos mesmos, correto? E não fazendo isso, você se tornará livre, porque não haverá compromisso nem fidelidade para que alguém lhe cobre a verdade. Porque a verdade, ela já foi dita. Então, por isso que eu sempre falei nos meus áudios que ninguém precisa ou deve acreditar em 100% no meu relato. É o tempo que disse para cada um de vocês que está comigo até hoje que eu sou verdadeiro. Correto? Eu não precisei provar nada para nenhum de vocês e ninguém precisou provar nada para mim. Foi a minha atitude, foi o que saiu da minha boca, que cumpriu, é que fez com que vocês me dessem o aval final. Correto? Apesar de muitos não entenderem ainda muitas coisas. E eu não poder falar abertamente também muitas coisas. Mas enfim. Então, eu não sou poderoso. Eu não sou milagreiro. Eu não sou líder de coisa nenhuma. O que aconteceu comigo é o mesmo direito que vai acontecer com cada um de vocês. Correto? Então, tudo que eu sou, tudo que eu experienciei e experimento na presença deles, vocês também irão experimentar. Ou estando em vida, que é esse processo de primeiro plano, ou experimentando o fator morte, que é se acender ao corpo de segundo plano, que é tão real, tão sólido, tão biológico como esse que aqui está. Porém, à base de silício, não à base de carbono e ferro. Como eu já expliquei também trocentas vezes para vocês. Então, até aqui vocês entenderam onde eu quero chegar? Quando você vira para mim e fala assim: Carlos, a minha mãe está doente. E eu sei que você é a única pessoa
que pode fazer alguma coisa por ela, como já aconteceu diversas vezes, e vocês receberam aí os áudios dos testemunhos. Eu quero dizer que eu não sou a única pessoa. Não existe essa do Carlos ser a única pessoa. Eu sou a pessoa, mas não a única. Porque acima de mim tem pessoas maiores. E eu sou apenas um que foi escolhido, infelizmente, no meio de uma multidão de 7 bilhões de pessoas na época. Hoje tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. E que foi levado a um determinado planeta chamado Galamiak. E lá viu e ouviu coisas extraordinárias que eu julguei necessário ser lícita as pessoas saberem, mas sem forçá-las a acreditar naquilo. Porque a verdade, ela não está na insistência do falar, ela está no silêncio. Por isso que eu prefiro, na maioria das vezes, ficar em silêncio. Nunca debati com ninguém, entendeu? Nunca esquentei a cabeça. Por quê? Porque eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu sei o que me foi dado. E eu sei a autoridade que está sobre mim. Não é verdade? E aí? As pessoas colocam, você é a única pessoa que pode ajudar. Não. Primeiro, esse único tem que ser transferido para você e para aquela pessoa que está passando por aquele problema. O problema da humanidade, como diz a própria Gnachete, o problema do mundo é o mundo delegar a responsabilidade a outrem e não saber compartilhar no coletivo de uma solução. Ficou confuso para você? Tenta destrinchar o que eu acabei de dizer, porque foram palavras dela na época. Então, muitas pessoas, né, vêm a mim e falam, Carlos, eu tô passando por isso, por aquilo outro, você pode me ajudar? Que eu falei, se eu der um joinha ou um ok, eu ajudo. Se eu não falar nada, é porque eu não posso. Eu já cansei de falar para vocês que o que é corrigido ou está sendo corrigido não pode ser corrigido por coisas externas. Aí quem seria essa coisa externa? O Carlos. Aí eu me coloco como uma coisa. Entendeu? Então tem muita gente que fica me endeusando, sabe? Querendo... como é que eu vou dizer? Querendo apoiar em mim para que eu possa resolver todos os problemas da vida dela. Eu posso resolver da noite pro dia? Posso. Posso resolver. Mas eu tenho autorização para isso? Muitas das vezes não. Pouco tempo agora uma pessoa, não vou falar o nome, estava com uma pessoa enferma, né? Uma pessoa querida para ele. E ele chegou e falou assim, Carlos, seria possível você levar essa pessoa para ela não sofrer? Eu falei com ele assim, toma muito cuidado com o que você está me pedindo, porque se eu faço algo que não é o momento dessa pessoa aí, por mais que seja frações de hora, frações de dia, frações de semana, o sangue dessa pessoa vai correr nas suas costas. Aí ele foi e me pediu desculpa. Passou alguns dias, a pessoa morreu.
Morreu não, porque a morte não existe, né? E quando você fechar o olho, você que está me ouvindo aí, você vai entender do que eu estou falando. Tá? Mas vamos usar a palavra morte para ficar de fácil entendimento para aquelas pessoas que estão me conhecendo há pouco tempo, né? Para também não confundir a cabeça dessas pessoas aí. Então, chegou um rapaz perto de mim, da lista de transmissão, muito boa pessoa, e falou assim: Carlos, eu tô desempregado. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava 19 mil por mês, já descontado o IR, sou formado em economia e sou formado em comércio de relações exteriores. E do nada, assim, eu fiquei desempregado. E aí, como meu currículo é muito bom, eu enviei para outras grandes empresas, tanto dentro como fora do país. E tem uma que é meu sonho trabalhar nela. Tem como você me ajudar? Então, assim, gente, por mais absurdo que pareça, por mais idiota, vou dizer assim, por que eu uso esses termos assim, antipáticos, né? É porque, gente, se vocês vivessem o que eu vivo hoje, nesse momento, vocês iam entender. Então, quando você pensa em gravar um áudio para mim, eu já tô te vendo, ó, há muito tempo. Esse dia, uma outra pessoa, ela mandou um áudio, eu falei, pode ficar tranquilo que eu já tô sabendo já. E aí eu descrevi tudo que a pessoa estava precisando. Entendeu? Então, às vezes, você do outro lado aí fala assim, poxa, o Carlos tá sumido. Nossa, o Carlos não grava mais áudio. Ah, o Carlos fala que vai gravar áudio para nós essa semana, acaba que a semana fica em silêncio, a gente não recebe nada do Carlos. Sabe por que vocês não recebem? É porque eu estou fazendo por trás de vocês coisas grandiosas que é a minha maior preocupação do que simplesmente parar como eu parei agora para gravar um áudio que não foi e tentando gravar esse segundo aqui, que já está em 22 minutos e 30 segundos. Então, o meu silêncio, vocês têm que levantar a mão para o céu e agradecer, que é no meu silêncio ali que eu estou monitorando cada um. Entendeu? Quantas pessoas me mandou áudio? Foram muitas. Muitas da lista. Pessoas que eu pensei que... Vou falar aqui na zoeira, tá, gente? Pessoas que eu pensei que já tinha morrido há muito tempo, que o contato estava só salvo na minha lista de transmissão. Apareceu do nada e falou, Carlos, aquele dia que você falou que ia fazer a supervisão e que ia passar por nós, eu tinha esse problema de saúde, não tenho mais. O médico, ele tá sem saber o que acontece. Por quê? Porque eu visitei mesmo. Cada um. E como é que eu vou explicar isso para vocês? Apesar de ter feito isso várias vezes. Fica difícil repetir sempre a mesma coisa. Então, graças aos meus criadores, a quem conheço face a face, e ao meu criador e à minha criadora, a quem eu tive o privilégio, sem merecimento algum, de vê-los no milésimo céu, graças a esses, né? E também a seres dimensionais, que eu tenho afeto e amizade com eles, e cuido deles com maior prazer e orgulho, porque são merecedores, assim como eu cuido de vocês, que estão nesse plano aqui. Eu tenho, me foi dado essa habilidade de ver e ouvir, e me transportar e me locomover entre dimensões. Entendeu? Entre dimensões. Eu estou aqui, se eu quiser estar lá, eu estou lá, se eu quiser estar para lá, eu também estou para lá. É difícil compreender isso, por mais que vocês gostem de mim, é difícil. Porque se eu fosse o ouvinte de mim mesmo, sendo uma segunda pessoa, eu ficaria apavorado, né? Então, quando você abre a sua boca para me pedir alguma coisa, eu já estou sabendo há muito tempo. Entendeu? E por que a minha resposta do ok é rápido e o meu silêncio também é rápido?
Porque eu já vi, antes de você me mandar 15 dias, 20 dias, às vezes 4 meses antes de você sonhar e me mandar aquela mensagem, eu já tô olhando tudo que você tá precisando, para quando chegar no dia que você abrir a boca para pedir, para me dar o aval dentro da lei Asto, entendeu? Eu poder responder. E eu também monitoro e vejo que não tem como eu fazer nada pro fulano nem pro ciclano, porque não compete a mim. E se eu fizer, eu serei punido. Aí eu fico em silêncio. Não tem como ajudar. Entendeu? Aí as pessoas ficam assim, poxa, o Carlos não me respondeu. Poxa, eu não fui merecedor. Poxa, poxa e poxa. Poxa? Eu que tenho que dizer poxa. Poxa, tudo que eu ensinei até hoje, você não consegue praticar para, por si só, ser melhor a cada dia? É eu que tenho que dizer essa palavra poxa. Entendeu? E aí esse rapaz, ele falou, Carlos, o meu sonho é meu sonho. E eu sei que eu sou pequeno demais e não conheço ninguém na empresa porque a empresa está fora do país. Mas é meu sonho, cara, é meu sonho. E eu queria que você me ajudasse. Porque eu também não quero sonhar com o olho aberto. Porque sonhar com o olho aberto dói. Por isso que a maioria gosta de sonhar com o olho fechado. Eu falei, não. Temos que sonhar com o olho aberto, sim. É porque a dor é que nos faz enxergar a realidade das coisas. Porque quem sonha com o olho fechado está descansando. E no outro dia nem lembra do que sonhou. Mas aquele que olha para o tempo, ou para uma parede, ou para uma planta, ou para um animal, e fica viajando na maionese e sonhando com os olhos abertos, esse entende o conflito que a sua mente faz e entende aquilo que o planeta tem a oferecer. E ensina a como desviar dos problemas do mundo. E quem é o mundo? O mundo somos nós. Planeta é planeta, mundo é aquilo que compõe o planeta, né? Aí eu falei, fulano, pode ficar tranquilo, que quarta-feira, no horário de Brasília, que será às 22 horas e 14 minutos, sendo lá, né, nesse país, 16 horas, você, 16 horas e 14 minutos, você vai receber um e-mail. E você vai responder esse e-mail e no dia seguinte, na quinta-feira, eles irão fazer uma entrevista por videoconferência. Como você é fluente no inglês, você vai se dar muito bem. E aí, ele despencou a chorar. Né? Aí quando deu quarta-feira, horário de Brasília, 22 horas e 14, se eu não me engano, né? Sendo no país lá 16 horas e 14, ele recebeu o e-mail. E na quinta-feira, ele fez a videoconferência, passou, atendeu os requisitos. Agora ele vai começar a mexer com a documentação no início de janeiro agora para poder ir embora do Brasil. Entendeu? Então, tem coisas que eu posso falar para vocês e tem coisas que não. Entendeu? Uma outra pessoa da lista de transmissão, ela, uma pessoa muito boa, sabe? Não vou falar o nome dela porque ela pediu para sair da lista, tá? Então, a pessoa é livre para fazer o que quiser. O sonho da vida dela, ela tá me ouvindo no YouTube. Por que eu falo está me ouvindo no presente? Porque eu estou falando para ela agora. Por mais que esse áudio seja postado lá para sexta-feira. Mas eu sei que ela já vai me ouvir. Entendeu?
Então, o sonho dela, da vida dela, era passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Ela é formada em Direito, passou na UAB, exerceu a advocacia, né, que fala, né, por 3 anos, depois decidiu parar, empenhou ali no concurso, fanatizou na Polícia Rodoviária Federal, na PRF. Ela veio várias vezes, durante 5 anos, ela falando, Carlos, meu sonho é passar. Desde o primeiro dia, eu falei com ela assim, fulana, para mim não falar o nome dela, né? Você não vai passar. Não existe uma linha no espaço-tempo que as pessoas chamam de destino que você esteja na PRF. Não adianta. Você pode conhecer o ministro, né? Eu falei com ela desse jeito, o ministro da Justiça, nem ele pode fazer a falcatrua que ele quiser para facilitar você entrar, que não vai dar certo. Não existe esse sonho para você, infelizmente, não existe essa linha para você. Então, se você está insistindo, se você está temando, aí é um problema seu, eu não tenho nada com isso. Ela ficou revoltada, saiu da lista, na época me bloqueou, voltou com o rabo entre as pernas, eu não passei. Aí depois, de novo, não existe como a gente alterar nossa linha, não. Não, a alteração é conduta, entendeu? É o que você faz naquele momento. Deu para vocês entenderem? Outra coisa é o que as pessoas usam aquela palavra, né? Predestinação. Aí ela foi, tentou me bajular, me pediu desculpa. Aí ela foi, mandou mensagem para mim, o Carlos, saiu o concurso, eu vou prestar de novo. Nem falei nada. Não foi aprovada. Aí na última vez agora, ela foi, última vez que eu falo, não é esse ano não, tá, gente? Apesar de ter ido embora da lista esse ano, ela simplesmente falou assim, Carlos, realmente, parece que o que sai da sua boca, como você já falou para nós, é bênção e maldição, porque parece que é você que não quis que eu passasse no concurso. Ó, pra você ver. Eu tô me portando com o que a pessoa vai fazer, concursado ou não concursado. Aí eu falei, então continua tentando. Quando você passar, eu quero que você venha em Mateus Leme ou em Nova Lima, né, na Vila da Serra, e pegue sua identidade funcional, esfregue no meu rosto, que eu vou deixar. Vai ser a primeira vez que uma mulher vai tocar no meu rosto. E fala que aqui, ó, seu otário, eu passei, ó, tá aqui, ó. E nós vamos fazer um vídeo ainda. Falei, é desse jeito. Aí ela ficou chateada e saiu da lista. Não bloqueou, não. Mas saiu da lista. Entendeu? E qual que era o destino dela? Não vou usar essa palavra destino, tá, gente? Pra vocês ficar de fácil entendimento. Qual que era o destino dela? Sabe qual que era? Eu vou deixar você ficar curioso. Não vou falar porque compete a ela. E eu falei com ela onde ela ia se dar bem. E ela não quis. Entendeu? Então, alteração de linha temporal é conduta, tá? Se eu entrar num carro agora e acelerar de propósito e bater num poste, não é eu que estou escolhendo? Não é minha conduta que escolheu? Agora, se eu estou indo e eu tive um mal súbito, ou alguém me fechou e eu bati num poste, não é uma coisa que poderia não acontecer ou aconteceu, mas se aconteceu, não aconteceu, não foi por causa do outro, ou por causa de eu não ter cuidado da minha saúde. Deu para vocês entenderem como é que são várias diferenças, várias linhas, né? Os famosos vários porquês, tanto porquê junto como porquê separado. Entendeu? Então são coisas que é vocês que têm que pensar.
e criar uma estratégia para vocês mesmos. E Carlos, lá no início do áudio você falou assim que existe um perigo e que nós estamos correndo risco. É agora que eu vou falar com vocês. Quando vocês pedem o Carlos aqui para fazer alguma coisa e ele não responde, é porque ele não vai fazer. Porque se ele fizer, ele vai alterar a sua linha temporal, você será prejudicado e a consequência do erro será minha. Em outras situações, se ele alterar, ele, a pessoa do Carlos Henrique, alterar, por causa da alteração, você vai se dar bem, mas outra pessoa que não tem nada a ver vai se dar mal porque você se deu bem. E aí, eu serei cobrado do mesmo jeito. Só que quando você chega para um ser dimensional, que é o que a religião colocou como pactuação, ou acordo, ou aliança, seja lá o que for, o nome que quiserem usar, e você vira para um príncipe, ou para um trono, ou para uma potestade, que são trejeitos, né? Que são nomenclaturas, trejeitos não, desculpa, são nomenclaturas, né? De títulos que foram dados a eles, no mundo deles, pela posição social naquela época, e você faz uma aliança, por eles estarem aprisionados, mesmo tendo acesso a vários lugares, eles estão aprisionados, tá? A lei não vai cobrar eles se eles fizerem o que você está pedindo. Existe um ditado popular, que agora que vocês vão entender o X da questão. Existe um ditado popular antigo, que ele é universal. Ele fala assim: tudo que o diabo te dá, ele vai te cobrar em dobro. Todos que fazem pactos com o diabo volta e cobra. Ele dá, mas ele vai voltar e vai cobrar. Todo mundo já ouviu isso. Tô mentindo? Deu para vocês entenderem o X da questão agora? Não é o ser dimensional que vai te cobrar. Vai ser a lei Asto. Porque a lei Asto não cobra ele. Porque ele está aprisionado, ele já é prisioneiro. Mas você que invocou, que fez a aliança, você será cobrado. Então, em outras palavras, né? Quando a pessoa... aí no caso você vai encontrar várias coisas por aí, YouTube afora, né? Mãe de santo, sacerdotisa, sacerdote, pai e mãe de santo, vó e vô de santo, sei lá como é que fala, afirma que se você fizer uma aliança com a entidade, você corre um risco, aliança com o diabo, tem um relato que o diabo foi... Então você vai ver várias coisas relacionadas a isso. Mas a verdade, ela é única. É a lei que está acima de todos e de tudo que existe, é que cobra. Não é aquele que aceitou te ajudar no momento do seu desespero. Então, entra na questão dos famosos, né? A pessoa, meu sonho é ser um cantor de famoso. Aí tem aquele ditado, né? Pactuação que dura 27 anos, quando a pessoa completa 27 anos ela morre. Então, isso aí é uma sina, vamos dizer assim, né? Você entra num mundo que você não conhece, que inclusive aquela pessoa que te pactua também não conhece, ela conhece só por causa dos meios religiosos que levou ela a estar ali, principalmente aos altos, né, satanistas que existem no mundo,
que tem pactuações com aquele que as pessoas conhecem como Beelzebul, Lúcifer, Astarote, Asmodeus, Lilith, por aí vai. Eu já expliquei isso também para vocês. A pessoa enriquece. É verdade, não tem como negar. Dependendo dele te aceitar, dele te escolher, você enriquece da noite pro dia. Se você tiver uma doença severa, da noite pro dia você está curado. Que eles têm a mesma capacidade que eu tenho. Mesma. Principalmente porque eles são mais antigos do que eu. Entendeu? Só que eu vivo debaixo de uma lei. Eles não são punidos pela lei, porque eles já foram punidos por aqueles que os criou e foram aprisionados. Então a lei Asto, ela fala em determinado momento que ela fala, eu vou tentar filtrar aqui as palavras para você entender, tá? Porque é muito complicado a compreensão, mas fica assim. Quando houver escuridão, tenta entender, tá, gente? Quando houver escuridão, não procure a luz. Porque a luz, ela pode ser a porta para a destruição. Espere os olhos acostumar com o que é escuro. Porque a ambientação lhe mostrará o caminho. O que quer dizer com isso? Eu aqui só interpretei, tá? O código, vamos dizer assim, o código penal da Lei Asto, nesse sentido, é muito maior. E falar aqui também não ia resolver nada para vocês. O que ela quis dizer? Que se existe um problema, se o problema existe, o problema é o quê? É a escuridão. Por quê? No escuro você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Se acende uma luz, pode ser uma armadilha para você ir e ser pego. Mas se você permitir que os seus olhos acostume com a ambientação, o que quer dizer o olho? A percepção, a compreensão, a inteligência. Não é o órgão olho que a lei está falando, que é o órgão o olho, não. O olho é a compreensão, é o aguardo, entendeu? Que é o que deve ser feito. Então, num problema que a pessoa tem, seja ela qual for, sempre vai haver o desespero. O desespero é o quê? A escuridão. Aceitar o problema e tentar compreender é o olho. A escuridão sendo o problema e a luz sendo a possível solução, se torna armadilha. Por quê? Porque quando você cai num problema, não existe solução rápida. Você tem que esperar, pensar, calcular e ver a melhor estratégia para você enfrentar aquilo ali. Porque a palavra por si só já fala, problema. O problema caiu, você não vai resolver ele da noite pro dia, não tem como. Você tem que parar, pensar, refletir e agir. Então, quem é a escuridão? São seres dimensionais. Porque eles estão aprisionados. O que é aquela luz? É o sinal de que eles manifestam em favor de te ajudar. Só que a ajuda deles nem sempre vai ser bom para você. Por quê? Porque pode ser uma armadilha. Entendeu? Pode ser uma armadilha. Então, tem muitas pessoas, né, que tiveram seus problemas e recorreram a líderes religiosos, seja ele qual for. Entendeu? Então, quem são os líderes religiosos também nessa colocação? A escuridão. E quem é aquela pequena luz? A falsa resolução do problema.
Então você entende que no final o culpado é você. Entendeu? Agora, se você chega para um ser dimensional, né, e tem lá aquele sacerdote ou sacerdotisa, seja lá quem for, que realmente tem acesso a eles, e aquele ser que as pessoas chamam de entidade, né, uns chamam de Exu, Pombogira, demônios, e por aí vai. E aquele ser dimensional, ele fala assim: ah, eu quero ajudar fulano, sim, eu aceito ajudar. Mas para ajudar ele eu quero isso, aquilo, outro. E você faz aquele acordo e se o sacerdote for verdadeiro e ele assina, vamos dizer assim, aquele acordo, você está seguro. Entendeu? Agora, tem aqueles que vão se manifestar, seja através de um jogo de cartas, seja através de um búzio, seja através de um oráculo, seja ele qual for, e vai querer te ferrar ainda mais, porque não tá nem aí para você. Aí, além dele fazer a alteração, você ainda vai permanecer na escuridão e ainda ser tragado, né? E eliminado pela própria lei Asto. Deu para vocês entenderem? Deu para vocês entenderem, né? Então, qual é o risco disso? Porque tem pessoas me procurando e tá assim, Carlos, você pode me ajudar? Aí entra naquele assunto que nós acabamos de conversar. Aí eu falo, olha, não posso. Só que eu vejo que um ser dimensional quer ajudar, porque ele vem até a mim e fala, olha, Arques, por essa pessoa gostar de você, eles não falam você, tá, gente? Eles falam tu, mas eu falo você por força de expressão mesmo. Por ele gostar e respeitar tu, eu quero fazer alguma coisa por ele. Aí eu vejo a sinceridade e o favor daquele ser. Aí eu sei que eu não posso fazer, mas aquele ser se manifesta e fala, eu quero ajudar. Aí eu falo com a pessoa, olha, eu não posso, mas fulano de tal falou assim que quer fazer para você. Aí a pessoa não tem punição alguma. Só que tem aqueles que vira para mim e fala, eu quero essa pessoa. Aí eu prefiro ficar calado. Só que aí ele vai influenciar essa pessoa a tentar procurar um outro alguém para que esse outro alguém ajude a ela. Aí ela vai entrar em quê? Em desespero, voltar para o berço religioso e vai se entregar a um ser dimensional a fim de que ele resolva, mas ele não vai resolver. Então há essa diferenciação. E eu estou vendo que muitas pessoas aqui da lista estão indo para esse caminho. Me pede ajuda, eu falo que não, aí já está recorrendo a centros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, e eu daqui monitorando tudo. Eu tenho pena, apesar de não ser nenhum pássaro, nenhuma galinha, eu tenho pena do caminho dessa pessoa, que será totalmente curto e abreviado. Entendeu? Então eu sei como os dois lados funcionam. E aí quando eu digo para vocês, vocês só resta ouvir. Porque acreditar ninguém precisa. Mas quem quiser pagar para ver, faz. Entendeu? Faz. Então, aquilo que eu não posso resolver e eu vejo que a pessoa é merecedora, eu viro para um ser dimensional, chamo ele e ele fala, não, Arques, por você eu faço isso por essa pessoa. Porque ele sabe que ele não vai perder comigo. Entendeu? Eu vou dar para ele a melhor bebida, eu vou dar para ele a melhor comida. Ele sabe que eu não vou dar para ele arroz e feijão, entendeu? Eu vou dar picanha,
caviar, entendeu? Eu não vou dar um vinho de R$ 60. Eu vou dar uma safra de R$ 2.000, R$ 4.000 para ele. Então, quando eles veem que eu estou preocupado por eu não poder ajudar aquela pessoa, e eles podem, porque a lei não atinge a eles, e eles vão fazer de um jeito com que aquela pessoa vai ficar de boa, aí eu recorro a eles. Igual eu já falei até com algumas pessoas da lista de transmissão. Olha, eu não vou poder resolver seu caso, mas eu vou pedir uma pessoa para resolver. E resolve. Entendeu? Então toma muito cuidado. O problema a gente enfrenta de frente. Não é pedindo colo para ninguém. O problema veio, analise ele. O que é o problema? O que está acontecendo? Peraí, qual que é a melhor estratégia? Aí você faz a sua parte. Lembra aquele exemplo que eu dei da pessoa que só estica a mão, o braço, no caso, a um determinado ponto? Todos nós somos assim. Cada um tem o comprimento do braço de um tamanho. Se você colocar um copo na sua frente e você ficar imobilizado só com os braços e você posicionar o copo à altura, né, e ao comprimento da sua mão, você vai conseguir pegá-lo. Se arredar um pouco, você já não consegue mais. Aí você precisa de alguém para chegar esse copo até você, para você tomar sua água, o seu café ou seu chá. Concorda comigo? São exemplos que eu já trouxe desde 2016. Então esse alguém que vai empurrar o copo sou eu. E se eu ver que eu não vou poder empurrar o copo porque você vai engasgar, eu vou pedir alguém para fazer isso, que enquanto você toma, ele tá te ajudando a tomar o copo, eu tô atrás de você para te dar um soco nas costas para você não engasgar. Entendeu? Quer dizer, né, se você engasgar, eu te dou o soco para você desengasgar. Deu para vocês entenderem? Então, eu tô pedindo para vocês aqui, ó. Apareceu o problema na sua vida, porque aparece na minha também. Senta, pensa, raciocina. Não surta. Deu para resolver? Deu. Deu para resolver, mas precisa de ajuda? Aí eu vou estar vendo daqui. Aí eu vou olhar e falar, poxa, mas esse problema veio por quê? Porque a maioria de vocês tem hora que me irrita tanto, porque a maioria fala, ai, eu tô sendo punida, eu tô sendo punido. Não, gente, vocês não sabem o que é punição, gente. O dia que realmente vocês sofrerem uma punição, vocês vão ver o que é uma punição. O que acontece com vocês são adversidades da vida. É o que nós temos aqui. É o que o mundo pode oferecer. É o que um pode oferecer ao outro. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Entendeu? Então, tá tudo certo? Pensou? Viu? Largou a preguiça do lado para resolver? Tenta. Não conseguiu, não? Eu vou estar olhando daqui. Aí eu vou olhar dentro da lei. Peraí. Não, peraí, ele tá passando por isso porque ele mereceu passar por isso, então eu tô fora. Aí você vai enfrentar o seu problema, vai superar ele, vai dar a volta por cima. Deu para você entender? Porque nada é eterno, nada. Nada é eterno nesse mundo aqui, não, gente. Nada, 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 nada. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta ter o problema e querer correr para cima de mim e falar, você é a única pessoa que pode fazer isso. Não. Não delegue o direito do seu sucesso a ninguém. Lembra que eu falava antigamente sobre as questões religiosas? Eu falava, o problema da humanidade e das pessoas é elas conquistarem algo por mérito próprio, por esforço próprio, que é o que todos nós somos capazes de fazer, e por besteira
agradecer a algum Deus, como se ele tivesse feito aquilo por aquela pessoa, sendo que foi a pessoa que fez por ela mesma. Aí a pessoa se torna totalmente dependente. Entendeu? Porque, igual eu falei para vocês uma frase, o difícil é você compreender a capacidade que você tem. Porque quando você enxergar o que você é, não haverá limites para você. Entendeu? Mas a partir do momento que você fraquejar e permanecer fraco, você pode ter certeza absoluta que você sempre vai correr para os braços de alguém para que aquela pessoa, seja ele quem for, te traga uma palavra de conforto. Entendeu? A palavra de conforto tem que partir de nós, para nós mesmos. A correção tem que partir de nós, em nós mesmos. É nós que temos que mudar. Não esperar que o outro faça isso por nós. Entendeu? E isso é uma regra para a vida. Ok? Como eu gravei o áudio lá de 1h e 34 minutos, pessoal, estou muito cansado. Eu vou finalizar nesse aqui de 56 minutos, né? E essa semana ainda eu gravo outro áudio para vocês, contando outras coisas para vocês. Então, guardem isso. Apareceu o problema, não delegue responsabilidade a outrem, a não ser a você. Conseguiu resolver seu problema? Parabéns. Não conseguiu, não? Tá quase conseguindo? Falta alguém? Aí eu vou entrar na jogada e ver o que eu posso fazer. Entendeu? E só, em último caso, você solicite ajuda externas, né? Em último caso. Mas não vem me pedir eu para fazer isso não, tá? Tô fora. E sendo assim, pessoal, eu me despeço. Agora são 19h e 27 minutos. E eu finalizo o áudio com 57 minutos de áudio. O dia que se acontecer, né, do outro do primeiro download do áudio, vocês vão ver que o outro áudio é falando praticamente o que eu falei nesse aqui. Porém, com coisas com uma extensão maior, né? Mas depois a gente vai tratando desses assuntos aqui. E no próximo áudio, eu vou também falar, né, sobre outras coisas também que tá acontecendo, que eu tô preocupado e quero que as pessoas tenham uma postura melhor, né, para elas mesmas. Um abraço para todos vocês e uma excelente noite, né? E aproveitar aí esse final de quarta-feira.